Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos Seabra e eu vou conversar hoje com você sobre microcontos. Antes disso, deixa eu falar um pouco sobre mim. Eu nasci em Lisboa, sou português e já estou aqui no Brasil, em São Paulo, já faz uns 50 anos, né? Então eu sou um pouco essa mistura de duas culturas, né? Quem é brasileiro às vezes percebe que eu tenho um sotaque diferente. Alguns me perguntam, você é português? E quando eu falo com portugueses ou vou a Portugal, sempre me dizem, você é brasileiro. Enfim, então eu tenho um pouco um pé lá e um pé cá, né? Bom, eu já trabalho há alguns anos com microliteratura, com haikais, que é uma forma de poesia japonesa só de 3 linhas, com 5 sílabas, né? Bastante interessante. E depois que eu, inclusive, publiquei um livro sobre haikais, eu aprendi essa arte do sintetizar e do transmitir uma imagem visual. Com isso, eu comecei a desenvolver e me aprofundar em micronarrativas, em microliteratura ou literatura mínima, que são os microcontos, né? Bom, nos microcontos, uma característica bastante interessante é que a pequena extensão, o tamanho deles, não deixa que todos os elementos sejam explicitados, porque se você não teria espaço para isso. Eles são apenas sugeridos ao leitor, como se este fosse convocado a ser coautor da narrativa. Isso é um conceito do Manuel Guaranha, é um professor de literatura, que tem até um interessante livro onde ele analisa microcontos, microliteratura, e essa frase que eu estou pondo aqui, ela justamente explicita isso. Algumas frases interessantes que eu vou citar aqui e também vou pondo aqui do lado. Corte todo o resto e fique no essencial, disse Ernest Hemingway. Inclusive ele tem um microconto, ele não era um cara de escrever microcontos, obviamente, né? Ele tem romance, Por Quem os Sinos Dobram, etc., né? Mas essa frase tem tudo a ver, né? O Thomas Jefferson, que todo mundo conhece, né? Um dos autores da Constituição Americana, tal, ele disse que o mais valioso de todos os talentos é aquele de nunca usar 2 palavras quando uma basta. E a Isabel Allende, aquela famosa escritora chilena, né? Ela disse, usar o substantivo certo para evitar 2 ou 3 adjetivos. E, finalmente, o Winston Churchill, aquele do charuto britânico, né, que liderou a Inglaterra na Segunda Guerra Mundial, ele dizia, das palavras, as mais simples, das mais simples, a menor. Então, isso é bastante interessante a gente refletir nesses ensinamentos ao pensar em escrever microcontos, que é o nosso objetivo final com essa oficina. Bom, aí eu quero falar de uma outra frase, também eu vou colocar aqui do lado, do José Santos. Então, José Santos disse, também é um escritor de microcontos, né? Ele disse que o microconto deixa lacunas, que o leitor precisa completar. E o desfecho é na cabeça do leitor. Isso é muito importante, né? Porque o leitor é que vai completar a coisa, ele vai imaginar a coisa, ele é uma espécie de coautor, né? E aí o Luiz Brito Garcia fala a propósito disso, que o microconto nasce do namoro entre um narrador ativo e um leitor interativo. É também um conceito bastante interessante, né? E, para finalizar essa tela, eu levanto o Pascal, Blaise Pascal. Ele, certa feita, escreveu para alguém, a quem ele mandou uma carta dizendo: se escrevi esta carta tão longa, foi por não ter tido tempo para fazê-la mais curta. Ou seja,
há um trabalho de você escrever, e se você escreve com pressa, sai um pouco mais longo. Ninguém consegue, assim, produzir um microconto de cara. Quer dizer, às vezes até você consegue, dá sorte, vem uma súbita inspiração, mas geralmente você precisa retrabalhar, cortar, enxugar, ir lapidando a coisa até conseguir o trabalho de síntese. Às vezes dá mais trabalho do que o trabalho inicial de ter a ideia e bolar o microconto, né? Bom, o Luiz Brito Garcia, e eu também vou pôr aqui essa frase dele, ele tem um negócio muito interessante, que ele diz que a religião se purifica no provérbio, o ensaio no aforismo, a poesia no haikai, a rebelião no grafite, a plástica no minimalismo, o amor no galanteio, a experiência na máxima, a morte nas últimas palavras e a ficção no microconto. Isso é o Luiz Brito Garcia, que é um escritor de microcontos, que disse, é bastante interessante, né? Vale a pena refletir em cada uma dessas afirmações, porque são tudo formas minimalistas de cada um desses formatos mencionados, né? Eu imaginei uma figura, né, que estou transmitindo aqui para vocês agora, que é como se o microconto fosse um furinho de agulha no universo, permitindo projetar a imagem de uma realidade em outra dimensão. Sabe aquele furinho que você faz numa caixa e a luz, que é o princípio, aliás, da câmera fotográfica? Então, esse furinho, ele projeta a imagem que tem do outro lado. Como se através desse furo, dois cones se tocassem nas pontas. Um cone menor, que é o que está escrito no microconto, e um cone maior, que é a imaginação a partir da leitura de cada um. A imaginação que o leitor vai fazer, obviamente, né? Uma parte dela, o criador do microconto pode já imaginar uma série de alternativas. Eu sempre procuro imaginar o que o leitor vai imaginar. E às vezes o que eu mudo, principalmente quando eu começo a trabalhar o microconto, é pensando, eu vou pôr aqui essa palavra, porque isso vai ficar com duplo sentido e quem ler vai poder imaginar isso, vai poder imaginar aquilo, enfim. Então, é sempre importante você fazer esse exercício de pensar como quem vai te ler vai poder imaginar, né? Bom, nós vimos uma série de frases interessantes conceituando o que seria essa literatura mínima, o que é dizer pouco e falar muito, porque o segredo é esse, dizer pouco e falar muito, falar algumas coisinhas e fazer as pessoas imaginarem o resto. Mas vamos ver agora alguns exemplos práticos. Eu selecionei aqui uns 15 ou 20 microcontos para dar uma ideia, para ter uma diversidade, uns mais cruéis, outros mais divertidos e tal, para a gente ter uma ideia de diversidade de estilos, né? Então, o primeiro é do Flávio Nigro. Deu um salto mortal. Perfeito, infelizmente. Então, aqui diz tudo. Eu vou fazer um pouco de pausa entre cada microconto e sempre pôr o microconto aqui para vocês lerem também. Mais importante do que a minha leitura é vocês lerem e pensarem, refletirem um pouco, né? Outro microconto, esse da minha autoria. O velho dinossauro trabalhava como fóssil no museu. Achava muito enfadonho não poder se mexer, mas eram os ossos do ofício. Um do José Santos, nosso colega aqui. O rato arrastou-se pela mesa. Chegou perto dos livros e de um copo cheio de canetas, até que seu dono o apertou e desligou o computador. Chus Dias. Um cão observa um gato que espia um rato que está prestes a saltar sobre um queijo. O queijo ignora o perigo acumulado. Era um assassino serial. Matou a aula e foi ao cinema. Traçou um lanche e matou a fome. Depois, sem mais nada para fazer,
ficou matando o tempo. Essa é da minha autoria. Do Eric Gustavo Magalhães. Não sabia ao certo onde tecer sua teia. Escolheu um cantinho da parede da cozinha. Acertou na mosca. A vida de André fora uma grande mentira. Quando morreu, adornaram-lhe o caixão com lindos lírios de plástico. Esse é da Zezé Pina. Pode-se discutir se primeiro veio o ovo ou a galinha. O que não resta dúvida é que o galo foi o terceiro. Fabian Vicky. Não deveria sonhar-me tanto, disse o monstro ao menino. Adrián Gles Camargo. Ele não mentia. Apenas inventava um novo detalhe cada vez que contava a mesma história. Do Jarbas Novelino Barato. De vez em quando, a múmia tira as velhas bandagens e pratica o nudismo. Foi assim que surgiu o Homem Invisível, Martin Gardella. Quando lhe disseram que a morte era um longo sono, sorriu. Sempre sofrera de insônias. Louis N. Esse o Louis N, ele teve uma das primeiras publicações sobre microcontos, ele é português, que era a revista Minguante, muito interessante, pena que saiu do ar, não teve continuidade, mas era um trabalho bastante interessante. Briguei comigo e fui dormir no sofá. José Eduardo Mendonça. Aqui é quase que uma frase de efeito. Vocês vão ver que eu recomendo, depois quando eu falo sobre técnicas para criar um microconto, raras vezes eu recomendo que você tenha assim uma frase. Mas essa leva você a imaginar uma série de coisas, então acaba sendo um conto. Você fica pensando por que brigou comigo. Enfim, eu achei também um exemplo, né? Esse já é quase que um nanoconto. Tem gente que conceitua o nanoconto como sendo contos com 50 toques, enquanto que o microconto geralmente tem 140 toques, né? Decidiu fugir de casa. Dia seguinte, o encontraram seco no carpete da sala. No aquário, ninguém parecia dar pela sua falta. Do Wilson Godge. Recusou-se a ser apenas um número a mais. Aquela ovelha negra não acreditava nos sonhos. Da Carmen Maria Ergos. Essa era a minha autoria. A mulher gorila fugiu com os irmãos siameses. Denunciados pelo dono do circo, eles foram presos por bestialismo e ela por bigamia. Aquela parvoíce. Sentiu-se velho quando sua sombra, cansada e enferma, deixou de acompanhar-lhe os movimentos. Do Jarbas Novelino Barato. Começaram a chover beijos. Felizmente, ninguém estava vendendo guarda-chuvas. Leandro Custo. Cansado de trombar nas quinas da mesa, Arthur, o rei, decidiu trocá-la por uma redonda, do Helder Amos. Então, esse é outro recurso muito interessante também, você brincar com histórias que todo mundo já sabe. O rei Arthur, a Távola Redonda. Então, você faz uma coisa jocosa e as pessoas já imaginam o resto porque tem um cabedal de histórias e tal. O assassino voltou à cena do crime. Tinha se esquecido de cometê-lo. Javier López. Vários desses, por exemplo, o original está escrito em espanhol. Eu traduzi todos para o português, obviamente, né? Embora a maioria dos autores sejam brasileiros e portugueses, que eu estou a usar, tem um ou outro de fala espanhola, enfim, algum gringo, mas que eu fiz as traduções. Mesmo tendo 50 pares de sapatos, não importava onde fosse, sempre os repetia. Era uma centopeia muito pobre. Do Wilson Godge. Naquela galáxia distante, a mãe verruga aconselha seu filho a não contar estrelas,
pois poderiam nascer-lhe meninos na ponta do dedo, da Zezé Pina. Outro meu: o gato foi ao cinema, mas não entendeu um miau, pois as legendas eram em au-au. Ela trocava seu nome pelo nome do antigo namorado. Ele a trocou por uma mulher de boa memória. Jarbas Novelino Barato. O último homem da Terra está sentado sozinho num quarto. Batem à porta. Frederick Brown. Isso aqui já é de ficção científica e terror, né? Não tinha ambição. Aposentou-se como estagiário. Do Pedro Pelarin. Um ex-colega meu, trabalhei com ele há muitos anos atrás, já morreu, né? A mulher que amei se transforma em fantasma. Eu sou o lugar das aparições. Do Juan José Arreola. Não houve correspondência. Ela esperava um beijo do carteiro, mas só recebeu um selinho. Isso aqui faz muito sentido aqui no Brasil, não sei como é em Portugal, se usam isso também. Um selinho é um beijinho nos lábios da outra pessoa, é chamado de selinho, né? Às vezes a gente tem que explicar a piada quando está em culturas diferentes e tal. Um sapato roto, caído no meio da estrada, fez a alegria do mendigo coxo. Pena ser do pé que lhe faltava. Eugênia Tabosa. Essa era uma crueldade. Pretendia escrever o romance do século. Quando o avião começou a cair, só teve tempo para um microconto. José Rezende Júnior. E já está de bom tamanho essa amostra. Eu sugiro que vocês procurem na internet também microcontos e tal. Vocês vão encontrar muita porcaria, porque como microconto é uma coisa fácil de escrever, isso que é bacana, porque permite a gente engajar e você rapidamente começa a produzir. Claro que ter qualidade é uma outra coisa. E você precisa escrever vários para, de repente, um ou outro acaba saindo genial, uma coisa boa. Então, eu várias coisas que escrevo nunca mostro para ninguém, ficam numa gaveta. Eu só não apago completamente, porque às vezes uma péssima coisa, que você acaba tendo até vergonha daquilo, mais tarde você olha para aquilo uma semana, um mês depois e te inspira de você. Às vezes é só trocar duas palavras, você muda o final e fica uma coisa bacana. Enfim, e são algumas dicas iniciais, mas na próxima oficina nós temos duas oficinas de microcontos. Essa é a primeira onde eu procurei dar um panorama geral e na próxima eu vou entrar num detalhamento e dicas de como escrever, como produzir microcontos. Então, por enquanto é isso. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.